Fala, Futuro Psi! Sabe aquele transtorno que todo mundo acha que entende, mas que na verdade é super complexo? Hoje a gente vai desvendar o transtorno de personalidade borderline por uma lente que vai fazer tudo se encaixar. Eu sou o Renan e esse é o PEPSI, Projeto de Estudos para Psicólogos. Aqui a gente transforma conteúdos densos em explicações simples, rápidas e diretas. Bora entender o TPB de um jeito que faz sentido? Olha só o nosso mapa para hoje para ninguém se perder. Primeiro a gente vai entender o que é um transtorno de personalidade no geral, depois a gente mergulha de cabeça no borderline, vamos conhecer a teoria biosocial, que é a chave de tudo, entender o que é um ambiente invalidante, dar um novo sentido para os sintomas e, por fim, falar do caminho para a regulação. Tudo certo? Então bora começar! Beleza? Começando do começo. Seção 1, personalidade desordenada. Antes da gente focar no borderline, a gente precisa dar um passo para trás para entender o que a psicologia quer dizer com transtorno de personalidade. Pensa assim, todo mundo tem traços de personalidade, né? Ser mais organizado, mais tímido, mais extrovertido. Agora, imagina que um desses traços cresce tanto, mas tanto, que vira uma hipertrofia. Ele fica tão exagerado e rígido que começa a atrapalhar a vida da pessoa, causando sofrimento de verdade. Não é só um jeitinho, é um padrão que gera problema. Para organizar o campo, o DSM-5 divide os transtornos de personalidade em 3 grandes grupos, os famosos clusters. O grupo A é o da galera mais esquisita ou excêntrica. O grupo C é o time dos ansiosos ou medrosos. E o nosso foco de hoje, o borderline, está bem ali no grupo B, junto com os transtornos que costumam ser vistos como mais dramáticos ou emotivos. É só para a gente ter o mapa em mãos, beleza? Fechou. Agora que a gente já tem o mapa, vamos dar um zoom. Seção 2. Por dentro da personalidade borderline. A gente vai sair daquela lista de critérios para tentar entender a experiência de quem vive isso na pele. E olha o impacto disso na vida da pessoa. É comum ter um padrão de autossabotagem, sabe? Tipo, largar a faculdade ou perder o emprego justo quando as coisas pareciam estar indo bem. Relacionamentos, como casamentos, também acabam sendo muito difíceis. E aqui tem um ponto que a gente precisa prestar muita atenção. É muito comum que pessoas com um TPB tenham um histórico de abuso, negligência ou perda dos pais na infância. E além disso, o fator genético é forte, viu? A chance de ter o transtorno é 5 vezes maior se um parente de primeiro grau também tem. Mas se a gente pudesse traduzir a sensação interna em uma frase, talvez fosse essa, que aparece muito em questionários de avaliação. Sentimentos desagradáveis podem aumentar e fugir do meu controle. Guarda bem essa ideia de perder o controle da emoção, porque ela é o centro de tudo que a gente vai ver a seguir. Tá, mas por que isso acontece? De onde vem toda essa desregulação? É aqui que a gente entra na seção 3, uma teoria do sofrimento. A gente vai usar a teoria biosocial para entender a raiz do problema. O genial da teoria biosocial é que ela não bota a culpa numa coisa só. Ela diz que o transtorno borderline não é só biologia, nem só o ambiente onde a pessoa cresceu. O problema nasce da interação entre esses dois fatores ao longo do tempo. E quais são esses dois fatores? De um lado, a vulnerabilidade emocional, que é uma predisposição biológica para sentir tudo de forma muito intensa. Do outro, o ambiente invalidante, que é um contexto social que basicamente desqualifica, ignora ou até pune o que a pessoa está sentindo. É a colisão explosiva dessas duas forças que dá origem ao transtorno. Mas o que é essa tal vulnerabilidade emocional na prática? São 3 coisas. Primeiro, alta sensibilidade. Qualquer coisinha já dispara uma emoção. Segundo, resposta intensa. A emoção não vem fraquinha, ela vem com força total. E terceiro, retorno lento à linha de base. Depois que a emoção sobe, demora uma eternidade para a pessoa se acalmar. Pensa que é como ter uma pele emocional sem nenhuma proteção. Qualquer toque já vira uma ferida. E a dor demora muito para passar. Agora vamos para o outro lado da equação, que é igualmente importante. Seção 4, o ambiente invalidante. O que acontece quando essa pessoa super sensível cresce num lugar que não entende ou não aceita essa sensibilidade toda? O ambiente invalidante é aquele que de forma repetida diz que o que a pessoa sente é errado, é exagero ou não faz sentido. São aquelas frases tipo, para de drama, não foi nada demais, nossa, como você é sensível. Quando isso é um padrão, a pessoa começa a duvidar da própria percepção. A mensagem que fica é, o que eu sinto não é válido.
E as consequências disso a longo prazo são devastadoras. A pessoa cresce sem aprender a identificar o que sente, a regular a intensidade das emoções, a tolerar o sofrimento, ela para de confiar em si mesma, e aí o que acontece? Ela aprende a engolir as emoções até o ponto em que elas explodem. E o pior, ela começa a fazer com ela mesma o que o ambiente fazia. Ela se torna a sua própria crítica, se invalidando o tempo todo. Então vamos juntar as peças. O que acontece quando a gente mistura uma vulnerabilidade emocional altíssima com um ambiente invalidante crônico? O resultado é isso aqui, uma desregulação emocional que afeta todas as áreas da vida. É a tempestade perfeita. A pessoa simplesmente não desenvolveu as ferramentas para lidar com o seu próprio mundo interno. Agora vem a parte mais importante e, na minha opinião, a mais bonita de todas. Seção 5. Ressignificando os sintomas. A gente vai pegar os critérios do DSM, que às vezes parecem só uma lista de comportamentos problemáticos, e vai olhar para eles com a lente da teoria biosocial, com mais compaixão e entendimento. Pega esse critério do DSM, esforços desesperados para evitar abandono. Visto de fora, pode parecer controle ou manipulação, mas com a nossa lente, a gente entende que é uma sensibilidade gigantesca a qualquer mínimo sinal de rejeição. A ideia de perder alguém importante causa um sofrimento tão insuportável que a pessoa faz de tudo para evitar essa dor. Outro critério, impulsividade em áreas potencialmente autodestrutivas. De novo, isso não é falta de caráter ou irresponsabilidade. Pela nossa lente, a gente entende isso como tentativas desesperadas e, sim, problemáticas de apertar um botão de desligar para uma dor interna que é simplesmente insuportável. E vamos falar do critério mais pesado, comportamento, gestos ou ameaças suicidas. A teoria biosocial nos ajuda a entender isso não apenas como um desejo de morrer, mas muitas vezes como uma forma de comunicar um sofrimento tão grande que não cabe em palavras. Pode ser uma tentativa extrema de regular uma dor que parece infinita ou de mostrar uma necessidade que nunca foi ouvida. E o mais importante é que entender tudo isso não serve só para a gente ter um diagnóstico mais humano. Serve principalmente para guiar o tratamento. Então, vamos para a nossa última sessão? Um caminho para a regulação. A lógica é simples e cheia de esperança. Se a teoria biosocial mostra que o problema é uma interação que impediu o aprendizado de habilidades emocionais, então a solução é ensinar essas habilidades. O tratamento para o TPB é essencialmente um treinamento para aprender a lidar com as emoções e com o mundo. E a terapia padrão ouro para isso é a terapia comportamental dialética, a famosa DBT. Ela ensina sistematicamente 4 grupos de habilidades. Mindfulness, para observar as emoções sem se afogar nelas, tolerância ao mal-estar, para sobreviver às crises, regulação emocional, para aprender a modular o que se sente, e efetividade interpessoal, para ter relações mais saudáveis. É quase um manual de instruções para a vida emocional que essa pessoa nunca recebeu. E para fechar fica essa reflexão. Como que entender o porquê por trás de um comportamento muda completamente o jeito que a gente enxerga o quê? Essa mudança de perspectiva é a base não só de um bom tratamento, mas da empatia. Essa foi a nossa conversa rápida do Pepsi. Gostou? Salva este material para revisar antes da prova, comenta a sua dúvida e me segue para a gente continuar estudando juntos.